Murmurar. E o que é murmurar? Murmurar, as principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes no hebraico: o verbo lirim, que quer dizer resmungar, reclamar, murmurar, e o substantivo isigagolion. Não sei, não pego bem o hebraico, mas a gente vai tentando. Que quer dizer meditação, música solene, pensamento, conspiração. Está lá em Lamentações 3:62. Do grego, o verbo garguzo, que quer dizer murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, dos que confabulam secretamente, João 7:32. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Está em Êxodo, capítulo 5, 24, Êxodo 17, 3, Números 14, 27 e 16, 41. Então, o murmurador, ele não tem piedade nem dele, nem de Deus. Ele não tem prazer. Essa que é a verdade. O murmurador, ele não tem prazer. Ele está descontente, o murmurador está em desacordo, ele está com ira, ele está com queixa, ele vive querendo peleja, ele vive querendo criar uma situação que sempre vai colocar um contra o outro. Foi isso que aconteceu lá no Egito, no deserto, quando o povo saiu. Com certeza, ali naquele meio dos mais de 3 milhões de pessoas que saíram, que estavam já lá no deserto, saíram do Egito, com certeza alguma pessoa se infiltrou ali e começou a criar o desacordo, começou a criar contenda, começou a criar incredulidade no meio do povo. Olha onde a gente está. Já chegamos aqui, um mês depois, já não tem água. Cadê a água? Vamos morrer de sede aqui? Eles começam a reclamar e o povo começa a murmurar. E Moisés chega ali e fala com Deus, e Deus diz: olha, faz o seguinte, Moisés, tu vai jogar um leim, um tronco, nessa água aí, que é a água amargosa, a água de Mara, e ela vai ficar doce. Ele joga ali o lenho, e a água começa a ficar doce, eles podem tomar. E aí bebem e ficam satisfeitos. Mas depois começam a andar, dá fome neles, e não tem o que comer. Aí foi que Deus providencia aqui. Calma, Moisés, fica tranquilo. Eu vou providenciar o maná do céu, vou mandar pão do céu. E depois na frente eles querem carne. E não tem carne. E Deus providencia quem? As codornizes que vêm ali, eles comem até se fartar. E por aí vai. E mais na frente você vai ver uma série de sucessões de acontecimentos que Israel passa, e sempre com murmuração, sempre em desacordo com Deus, sempre batendo de frente contra quem? Contra a liderança de Moisés, que estava ali como representante de Deus para guiar o povo de Israel pelo deserto até chegar à terra da promessa. Ponto 2 diz assim: de acordo com 2 testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus. Entre os israelitas do dia de Moisés, como está lá em Êxodo capítulo 16 e 11, a gente leu também na leitura diária, nós lemos lá no capítulo 11, capítulo 16, versículo 11 de Êxodo. A gente pôde testemunhar e a gente pôde ver, só para a gente relembrar. Diz assim: e o Senhor falou a Moisés dizendo, aí versículo 12, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo, entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então foi-lhe dado o recado para Israel: olha, fiquem tranquilos, que vocês vão comer pão, vocês vão comer carne, vocês vão se fartar de tanto comer. Tá bom? Tá bom para vocês assim? E eles ficaram satisfeitos. Mas depois, como eu falei, depois que passava a tempestade, que vinha a bonança, e depois vinha uma tempestade de novo, depois vinha mais algum problema, eles estavam ali para quê? Para agradecer a Deus? Não. Estavam ali para
murmurar, estava ali para reclamar, estava ali para se queixar contra Deus. É claro que estavam batendo em Moisés, quem estava recebendo a pancada era Moisés, mas era como se estivessem batendo em Deus, porque, como eu falei, Moisés era representante de Deus ali para Israel. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse cuidado dos apóstolos. Como eu já falei, a igreja apostólica ela passou por esse problema. Quando estava a falta de... a má distribuição, na verdade, da alimentação ali, houve uma murmuração entre os gregos com os hebreus, porque as viúvas gregas estavam sendo mal distribuída a sua refeição, a sua ação social, em detrimento das hebreias que estavam recebendo mais. Não, a Bíblia não fala de que forma estava sendo mal distribuída, mas de alguma forma não estava sendo de igual parte uma para a outra. Então houve esse descontamento, a palavra não é essa, eu vou lembrar. Descontentamento, é essa a palavra. É essa palavra de trava-língua. Houve esse descontentamento do povo de fala grega contra os hebreus, porque as viúvas gregas não estavam recebendo adequadamente o que deveriam. Então veja bem, aí os apóstolos dizem, olha, não é bom que a gente deixe a palavra de Deus para servir às mesas. Não é bom que a gente deixe a oração, a palavra, o estudo, a pregação, o discipulado, porque a igreja estava crescendo. Olha só, para você que é líder, tome cuidado. Sua igreja está crescendo, saiba administrar bem. Coloque pessoas capazes. Eu não estou falando nada do meu entendimento, nada da minha cabeça. É só você seguir. É só você, líder, seguir o que diz a Bíblia, o que a palavra de Deus está determinando. Coloque na tua cabeça que quem manda na igreja é o pastor das ovelhas, que é Jesus, não é você. Você é apenas um líder. Se você está servindo a Cristo ou não está, se você estiver direcionado pelo Espírito Santo, se você estiver andando, como tem um jargão que diz assim, guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Se de fato você estiver sendo guiado pela Bíblia, pelo Espírito Santo, aquelas pessoas que se levantarem contra você, contra a tua liderança, eles vão estar se levantando contra Deus. Mas se você não estiver sendo guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo, fatalmente você vai ser confrontado, você vai ser desobedecido. As pessoas não vão te obedecer, não vão querer dar trela para a tua liderança. Fica dado o recado. Vamos à lição mais uma vez. Então diz assim, o comportamento... por isso precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Então, passa por todo um processo ruim em nossa vida. E só para resumir aqui, só para completar o que eu havia falado dos apóstolos. Então, os apóstolos começam a dizer, olha, então o que a gente vai fazer agora? Vamos escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e vamos construir sobre esse importante negócio. Então ali é escolhido 7 diáconos daquela igreja que estava crescendo. Eles não fizeram outra coisa, eles oraram, buscaram a Deus, colocaram pessoas capazes. Entre eles estavam Estevão. Aí, só para você ver, para servir comida, para servir ação social, era necessário eles serem batizados com o Espírito Santo. Era necessário eles serem pessoas idôneas, pessoas que não davam calote na praça, não compravam e deixavam de pagar. Eram pessoas honestas, não eram pessoas trambiqueiras, trapaceiras. Eram pessoas que zelavam pelo seu nome. Eram pessoas que tinham uma boa idoneidade, que tinham um bom testemunho de fora. Não somente de dentro, mas de fora também. É uma pessoa honesta? É uma pessoa que sabe o que está fazendo, que está fazendo a coisa certa? Então era necessário, e foi o que foi feito. Foi instituído esses diáconos, eles puderam servir
ali, distribuir perfeitamente. Com certeza os apóstolos devem ter chegado e dito, olha, vamos colocar tudo certinho. E se é um quilo de arroz para viúva hebreia, é um também para a viúva grega. Então tinha que ser tudo pesado certinho na balança. Nenhum tinha que ficar com mais, nem outro com menos. Tinha que ser tudo perfeitamente. Ponto 3. O crente murmurador, quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito Santo. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno. Aí eu faço essa pausa. Já pensou, irmão? O apóstolo Paulo, quando começou a sua carreira, o apóstolo Paulo, quando estava sendo ali usado pelo inimigo, ele era um instrumento do inimigo. Ele era um instrumento usado por Satanás e seu demônio. Para quê? Para perseguir a igreja de Cristo. E ele perseguia ferozmente a igreja de Cristo. Ele estava ali para agradar o inimigo. Só quando ele tem um encontro lá na estrada de Damasco com Cristo, ele acaba por quê? Caindo por terra, ele acaba sendo vencido por Jesus ali na estrada que ele ia para Damasco. Ele cai, fica cego, volta para Damasco e Jesus fala para Ananias, olha, vá até a rua chamada direita e você já sabe o restante da história, né? E ele diz assim, olha, ele vai ser um vaso, ou seja, um instrumento em minhas mãos. Então agora, Paulo estava mudando de dono. Quem era o dono de Paulo? Era Satanás, era o maligno, era o demônio. Mas agora ele estava nas mãos de Cristo. Então agora o dono dele era Cristo. Não era mais o demônio. Não era mais Satanás e seus demônios. Então, um crente cheio do Espírito Santo, como o comentador Osiel Gomes falou aqui, um crente cheio do Espírito Santo, ele não pode se entregar a esse pecado. Não pode nem ser ventilado esse pecado na vida dele. Ele não pode nem ter falta de fé, falta de esperança. Ele tem que ser um crente que crê, que acredita, que é resoluto, que é firme, que é sólido no que ele acredita em Cristo. Se ele acredita em Cristo, ele jamais vai ter esse pecado em sua vida. Por quê? Porque senão, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser um instrumento de Satanás. E lá em Gálatas 5,16, ele vai começar o quê? Ele vai começar a sair da virtude do Espírito aqui, Gálatas 5,16, e vai começar a sair na vida dele, saltar na vida dele, as virtudes, ou o poder da carne vai vencer. E ele não vai conseguir avançar na fé. Ele não vai conseguir ter, novamente, um testemunho vivo na vida dele. Ele não vai conseguir avançar na vida espiritual. O crente murmurador, uma das derrotas dele é essa. Ele começa a naturalizar. É normal reclamar. É normal ficar descontente. É normal, não tem problema. Não vai me levar para o inferno, não. O que tenho a reclamar contra Deus? O que tenho a colocar Deus contra a parede? Não. O murmurador ele tem que acreditar do que Deus está fazendo da maneira certa, da maneira correta, da maneira que ele sabe. Ele sabe o que faz. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí.